A primeira delas é o Power Apps. Para você acessar o Power Apps, você precisa de colocar aí na URL do seu navegador, né, o make.powerapps.com, e aí você vai ter acesso ao Power Apps Studio, ou estúdio de criação aí de aplicativos dentro do Power Apps. Ao acessar a primeira vez, ele vai pedir para você logar com o seu usuário e conta Microsoft. Então é importante que você já tenha um usuário e uma conta criada na Microsoft, né? Seja através da empresa que você trabalha, ou você pode comprar uma licença particular também. A gente inclusive pode fazer um outro vídeo aí só falando sobre como adquirir a licença, as principais diferenças entre as licenças Microsoft, tá legal? Então nessa primeira tela que você acessa aqui, ao fazer o login dentro do Power Apps, você tem acesso à página inicial, onde ele dá todo um resumo do que é o Power Apps. Então você vai ter diferentes possibilidades dentro dessa página. Então, basicamente, aqui em cima ele já te dá as opções principais para que você crie um aplicativo. E aqui embaixo ele vai te trazer um histórico, né? Quais são os aplicativos que já existem dentro do seu ambiente. Te traz aqui também uma referência de estudo, então você consegue, através da própria plataforma da Microsoft e dos artigos e textos que eles publicaram, vocês conseguem aprimorar o conhecimento de vocês. Mas basicamente, para que serve o Power Apps? O Power Apps foi desenvolvido para ser uma ferramenta onde você não utiliza código ou utiliza muito pouco código para criar aplicativos que vão melhorar a produtividade aí do seu dia a dia. E quando a gente fala de aplicativo, é muito parecido mesmo com os aplicativos que a gente está acostumado a utilizar, tanto no computador quanto no nosso celular, tá legal? Então pensem numa necessidade que você tem no dia a dia aí da sua empresa, como por exemplo, aberturas de chamados técnicos. Você consegue criar um aplicativo para registrar, né, a fila aí de chamados, quem é o técnico que vai atender esse chamado, qual foi o prazo, qual foi o diagnóstico, inclusive qual foi o custo de cada um desses chamados, por exemplo, né? Então você consegue ir criando diferentes cenários, diferentes possibilidades aí através do Power Apps. Acessando aqui na homepage, você tem o primeiro botão aqui que é o aplicativo em branco. Então, dentro das diferentes possibilidades que você tem para criar um aplicativo, você pode clicar aqui no criar em branco e ele vai te trazer os 3 tipos de aplicativo que existem hoje dentro do Power Apps, tá? O primeiro deles é o aplicativo de tela em branco ou modelo Canvas, tá? Antigamente eles chamavam de Canvas, que é um aplicativo que é literalmente uma tela em branco para que você possa criar e customizar toda a sua necessidade. Então você começa a partir de uma tela em branco, cria os elementos, menu, lista, galeria, tudo que você quer criar dentro da tela e vai conectando a sua fonte de dados aos poucos. Então você vai conectando esse aplicativo à sua planilha do Excel, ou à sua lista do SharePoint, ou ao seu banco de dados que você faça uso aí também. Então você vai criando os elementos e se conectando com cada uma dessas suas fontes de dados conforme você evolui o desenvolvimento do aplicativo. Já aqui no segundo modelo, que é o aplicativo em branco baseado no Dataverse, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Por quê? O Dataverse, vale a pena inclusive a gente detalhar um pouco mais isso em próximos passos, mas o Dataverse ele é um banco de dados que a própria Microsoft disponibiliza para vocês dentro desse ambiente aqui do Power Platform. Então ele é um banco de dados com várias tabelas, tá? Para quem não conhece, não sabe o que é o banco de dados, ele é basicamente uma forma de você registrar as suas informações ali. Então, como se fosse um conglomerado, né, de várias planilhas do Excel, por exemplo. Cada planilha do Excel é uma tabela dentro desse banco de dados, tá legal? Então, o Dataverse, ele é um conjunto, né, são várias tabelas ali disponíveis para vocês nesse ambiente online da Microsoft, que você pode usar as tabelas que já tem lá como sugestão ou criar outras. Você pode trazer novas tabelas para esse ambiente também. E uma vez que você já tem essas fontes de dados estabelecidas, né, então você já criou ali as suas tabelas, já customizou o que você precisa, você vem aqui no Power Apps e cria um aplicativo baseado naquela sua tabela. Então, baseado na estrutura de dados que você tem antes. A vantagem que você tem de usar esse modelo é que o próprio Power Apps ele vai guiar o seu usuário para cada etapa que você determinar de interação com esses dados. Então, no exemplo hipotético aqui de cadastro de um cliente, por exemplo, cadastro de um novo cliente.
Então você recebeu ali o primeiro contato do cliente interessado no seu produto, ele entra na tabela ali de lead, né, que são as oportunidades que você vai trabalhar ainda. A partir desse primeiro cadastro, a gente pode criar um fluxo, por exemplo, no Power Automate, onde alguém vai entrar em contato e entender a necessidade desse cliente. E através do aplicativo aqui baseado no seu Dataverse, você vai ter uma tela específica para cada momento, para cada status desse cliente dentro do seu sistema. Então, se ele é apenas um lead, é um primeiro contato, ele tem um formulário mais simples. Se já é um segundo contato, você já sabe quem é esse cliente, qual é a necessidade dele, você tem um formulário mais complexo. E assim por diante, ele vai evoluindo para cada uma das etapas. Já o terceiro modelo aqui, que é o site em branco, a gente tem a possibilidade de criar literalmente um portal, tá? Para o nosso usuário, para nossos colegas aí que trabalham com a gente dentro da empresa, ou mesmo para o nosso cliente, para um acesso externo. Então vai depender da sua necessidade, cada uma tem um licenciamento específico, tá? Depende da sua necessidade novamente, né? Mas você consegue criar um portal, como se fosse mesmo um portal de intranet, com informações ali sobre a sua empresa, sobre o seu departamento. Se são colaboradores, são usuários dentro da sua empresa, eles conseguem interagir com esses dados, alterar o status de uma ordem de serviço, por exemplo, mas tudo isso numa experiência de navegação aí, como se fosse um portal mesmo dentro da web. Então, esses são os 3 tipos aqui de aplicativos, né, para você começar a criação do aplicativo, e daqui para frente tem um monte de detalhe, um monte de coisinha que você pode customizar e personalizar a experiência aí do seu usuário.